O local exato de onde a Arca da Aliança se encontra foi revelado para eles. Será, irmãos? A paz do Senhor, amados. No vídeo de hoje, como eu tinha falado para vocês, eu irei falar da nova descoberta que está mexendo com o emocional das pessoas e que, segundo o que se sabe, vai causar uma série de acontecimentos envolvendo o mundo espiritual, se realmente for confirmado. Como vocês sabem, a elite, ela sempre esteve interessada em vários objetos, em vários artefatos bíblicos que foram utilizados desde os dias de Noé como rituais. É sabido que desde a Arca de Noé ao cálice sagrado usado por Jesus na última ceia, incluindo a Arca da Aliança, todos eles têm sido bastante pesquisados por causa do poder que eles tinham. Ou melhor, que têm. Porque se eles ainda existem, com certeza eles ainda têm algum poder. Então, irmãos, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero pedir para vocês ajudarem na divulgação desse vídeo. Se vocês acharem o conteúdo interessante, deixando o like, que é de graça, irmãos. Não vai custar nada, mas ao mesmo tempo que vocês deixarem o like, já vai colocando no sinalzinho aí para compartilhar nos grupos essas informações. Isso vai ajudar a plataforma a entender que nossos vídeos têm valor e podem agregar vários conhecimentos na vida de outras pessoas. Então, quando vocês deixam o like, compartilham os vídeos nos grupos e comentam bastante aqui, a plataforma entende que nosso vídeo é interessante. E se você ainda não se inscreveu, te convido a fazer parte dos despertos aqui do canal, porque nós trazemos sempre assuntos interessantes, informações que são relevantes e que irão te encher de sabedoria. Então, irmãos, segundo alguns documentos vazados da CIA, foi descoberto o local onde se encontra a Arca da Aliança. Quando eu li isso, eu achei que era uma mentira. Eu fiquei assim, será verdade, meu Deus? Porque são tantas notícias fakes que a gente lê todos os dias. Mas então eu fui atrás de pesquisas e fui atrás de novas informações e descobri que vários jornais sérios no mundo inteiro, todas elas estão falando a respeito disso. Essas informações, elas foram coletadas pela CIA através de experimentos extrasensoriais. Então, para encontrar essa arca, esse pessoal da CIA utilizou desse recurso para que a arca fosse encontrada, onde indivíduos saem de seus corpos, segundo o que foi informado, e eles têm a capacidade de viajar em determinados locais, conseguindo informações de determinados assuntos sigilosos, repassando para os seus contatos. Então, essas informações, elas foram coletadas pela CIA através de experimentos extrasensoriais. Mas, irmã, será que isso é possível? Claro que sim, irmãos. Senão esse povo não iria gastar o tempo deles com experimentos sem nenhum valor. Irmãos, vocês precisam entender que esse povo tem muitas ligações com o ocultismo. Então não se espantem se eles conseguem fazer experimentos utilizando pessoas que saem de seus corpos físicos e viajam em outros planos, prestem bem atenção, utilizando qualquer meio, até mesmo pactos com o trevudo, para receber por meios supostamente extrasensoriais essas informações. Então, segundo documentos revelados pela CIA, a Arca da Aliança, que foi escondida pelos israelitas, foi descoberta na década de 80. Então eu quero chamar sua atenção para esse tempo em que supostamente ela foi descoberta e que só agora estão revelando para nós.
Se isso realmente for verdade, vejam a que nível de emburrecimento estamos sendo conduzidos. Porque, como eu sempre falo, enquanto somos distraídos e doutrinados na cultura de bovinos, eles estão aprimorando e enriquecendo seus conhecimentos através de estudos e mais estudos. Então, irmãos, um projeto chamado Sanstrik, coordenado pela CIA, descobriu o local onde se encontra o artefato. Até então, as pessoas, elas achavam que o tal projeto coordenado pela CIA, com o objetivo de encontrar esse artefato, era mentira. Até que houve um podcast realizado lá nos Estados Unidos que mostrou os documentos reais, provando que foi realmente descoberto o local onde a arca se encontra. No documento apresentado, mostra que o objeto se encontra no Oriente Médio e que eles descobriram isso através de um visor remoto utilizado por eles para desvendar aonde estava a Arca da Aliança. Então, irmãos, quando eles descobriram o local, estava cercado por uma grande névoa. Eles viram que o local onde a Arca da Aliança estava guardada, eles se surpreenderam porque o local estava guardado por uma grande névoa, como se fosse um grande nevoeiro somente naquele local. O objeto, segundo eles, seria grande, coberto de ouro e prata, e que estava decorado com anjos de 6 asas. E parece que tinha alguns documentos dentro dessa arca, possivelmente as tábuas dos 10 mandamentos e algo mais que não foi mencionado. Esse projeto do governo americano afirma que os documentos descrevendo o local e o artefato são totalmente reais e em breve serão revelados, visto a urgência da descoberta. Então, nesse documento que foi revelado, ele mostra uma série de sequências de treinamentos que aconteceu no dia 5 de dezembro de 1988, feita por agentes da CIA que revelaram o local onde a arca se encontrava como sendo uma mesquita, onde os guardiões que estavam no local onde essa arca se encontra, eles estavam vestidos de branco, tinham cabelos negros e olhos escuros e muito profundos. Além disso, eles tinham bigodes. A arca, segundo esses agentes da CIA, se encontra protegida por esses guardiões que têm como objetivo unir o povo, que tem a ver com a cerimônia e homenagem da ressurreição. O documento ainda revela que o artefato, na verdade, está protegido por entidades, irmãos, por entidades, e que a arca não pode ser aberta senão no momento em que forem autorizados para revelar ao mundo. Segundo o que eu entendi, esses guardiões falaram para esses agentes da CIA que a arca ela poderia somente ser aberta no momento em que eles fossem autorizados para revelar não só para esses agentes, mas para o mundo. Ainda segundo o documento, o artefato, ele é controlado, vão vendo aí, irmãos, ele é controlado por uma série de instruções mecânicas que são guiadas por algo superior. Algo superior que nós sabemos, é claro, que é Deus, né, irmãos? E que a arca só irá se abrir mediante a um poder desconhecido
por nós, onde todo o seu conteúdo será revelado. Isso que estava escrito no documento era o que os supostos guardiões estavam falando para esses agentes da CIA. Então, além dessa arca ter essa série de artefatos que estavam dentro dela, essa série de documentos, incluindo as tábuas dos 10 mandamentos, ela era fechada por algo e que ela só iria ser aberta no momento certo, em que algo muito superior a eles, a essas entidades, avisasse. Então esse artefato ele seria aberto e seria revelado ao mundo. E que esse fechamento ele era monitorado por esse ser. No documento final, eles fizeram uma série de rascunhos de desenhos mostrando a mesquita, onde a arca se encontra, a cúpula, uma série de seres desenhados, além de um ser que seria um serafim sobre a Arca da Aliança. No desenho também, irmãos, aparecem palavras soltas, que eles foram escrevendo assim de acordo com o desenho. Tipo assim, protegido, proibido, dor, destruição, assustado, além da palavra angústia. Todas essas palavras, elas estavam soltas, escritas no documento perto desses desenhos. O documento ainda, ele sugere que o artefato se encontra em algum lugar remoto da Etiópia. Então, irmãos, a coisa é mais séria do que imaginamos. Porque depois que descobriram que existem cidades debaixo das pirâmides de Gizé, vão vendo aí, a cidade dos mortos. Eles descobriram a Arca de Gabriel, um artefato poderosíssimo que exterminou 4.000 homens, mandando eles para a glória mais cedo, só de encostar no artefato. E agora aparecem documentos que supostamente eram sigilosos, não é mais, falando sobre a Arca da Aliança, que tem guardiões que ficam no local onde ela está, vestido com roupas de um branco que não tem como explicar. Os olhos são negros e profundos, usam bigode, os cabelos são negros, e eles falaram isso, que o conteúdo que existe dentro da arca são documentos que não podem ser revelados, e os agentes da CIA supostamente acreditam que sejam as tábuas dos 10 mandamentos e outro documento ou algum artefato que Moisés depositou ali para ser revelado nos últimos dias, e que o local onde se encontra essa arca tem um grande nevoeiro só em volta desse local. Então vão vendo, irmãos, como as coisas estão. É como eu sempre tenho falado nos vídeos para vocês. Tudo aquilo que estava em oculto está sendo revelado. As mentiras, elas começam a ser esmagadas. As capas estão caindo e tudo está vindo às claras. Tudo está sendo revelado à luz. Isso não é vontade dos homens, irmãos. Isso é vontade do Senhor. Ele preparou isso para essa geração que nós estamos inseridos. Foi para nós que Ele preparou isso tudo. Então vejam a responsabilidade que nós temos quanto igreja em relação aos alertas que o Senhor tem dado, em relação às verdades que o Senhor está trazendo à luz para a igreja. Então, antes de eu terminar o vídeo, eu vou trazer outras importantes informações para vocês. Em um podcast, onde o ator e diretor Mel Gibson, que vocês todos conhecem, aquele que dirigiu e escreveu o filme A Paixão de Cristo, nesse podcast ele afirmou que alguns recentes relatos que ele recebeu buscando informações para seu novo filme
A Ressurreição, que em breve estará nos cinemas, ele descobriu que na Etiópia existe um local que não foi informado onde existem pessoas que ficam enfermas só de passar nesse determinado local. Segundo ele, existem relatos de uma igreja na Etiópia que está protegida por monges e que todos eles, olhem para vocês verem que estranho, irmãos, que todos esses monges, eles sofrem de catarata, que é causada por alguma radiação desconhecida que tem nesse local. Os relatos, segundo Mel Gibson, são reais. Inclusive, eles falam que nesse local que não foi informado, as pessoas estão tendo vários problemas de saúde causados por radiação. Tem um determinado ponto desse local que só de encostar as pessoas elas levam choques. Algumas chegam a desmaiar, enquanto outras ficam carregadas eletricamente. E pior do que isso, irmãos, depois de algum tempo, elas aparecem com essa doença que eu estou escrevendo aí e com essa outra. E segundo Mel Gibson, os moradores do local que moram perto dessa região, eles acreditam que esses eventos que acontecem lá com eles até hoje são causados pela Arca da Aliança que se encontra naquela região. Ou seja, mais prova de que algo que não é desse mundo causou e ainda está causando enfermidades e, pior do que isso, uma passagem mais rápida para a eternidade dessas pessoas que se aproximam ou encostam em determinados locais aonde se encontra esse artefato. E, irmãos, as revelações não param por aí. Segundo Mel Gibson, existe um acervo gigantesco de documentos secretos escondidos a 7 chaves em um prédio abaixo do Vaticano, que chega a 85 quilômetros só distantes, sendo que algumas delas estão cuidadosamente guardadas em bunkers de concreto e aço, à prova de fogo. Mel Gibson disse ainda que nesses escritos que estão guardados no Vaticano, existem revelações que podem mudar drasticamente todo o curso da humanidade. Segundo ele, quase tudo que hoje achamos que conhecemos é mentira. E eu acho que eu já tinha falado isso para vocês. Pois é, mais um confirmando. Parece que vários ensinamentos de Jesus foram escondidos do mundo e que a verdade é bem mais assustadora do que nos foi ensinado. Nós vivemos uma mentira. Tudo que aprendemos está errado. Então, o tempo das coisas virem à luz já estão chegando. Vejam que Mel Gibson, ele ouviu dessas testemunhas que pessoas ainda ficam enfermas por causa de um tal artefato que existe em determinado local que elas não revelaram. E é claro que ele respeitou o silêncio e não especulou mais sobre o assunto. Então vejam, agora livros que ele também falou que existem no Vaticano e que tem coisas que, se forem revelados, o mundo jamais será o mesmo. Então, irmãos, resumindo, quando a CIA encontrou essa arca, eles entraram em pânico. Eu acho que por causa disso teve essas décadas de silêncio. A arca
ela é real. Eles descobriram que não era simbólica, mas ela ainda continua funcionando como uma poderosa arma. Eles descobriram que ela emite campos desconhecidos de energia com defesas espirituais que são letais. E pior, que entidades guardiãs foram confirmadas pelo Serviço de Inteligência da CIA como estando no local 24 horas por dia, durante milênios. Parece mentira, mas não é. Irmãos, nós fomos treinados para acreditar em muitas coisas que não existem. E as distrações que jogam em nós 24 horas por dia têm tirado a nossa vontade de descobrir o desconhecido e mais, estudar as coisas que não nos são reveladas. É isso que está acontecendo. Essas entidades, elas estão de prontidão 24 horas por dia durante milênios, guardando a Arca da Aliança. E sabem o que mais, irmãos? Eu acredito que o acobertamento da descoberta foi sigilosamente ocultado, porque a arca prova que Deus é real. Ela prova que sua lei existe e está bem guardada, prestem atenção, para ser mostrada no tempo que o Senhor a revelar ao mundo novamente. Eu acredito, irmãos, que o dia está próximo. Nesse dia, quando esses guardiões que estão juntos a essa arca, eles forem ordenados através do Senhor a revelar o que está oculto ali dentro daquela arca, eu acredito que nesse dia todas as mentiras serão derrubadas. O medo, irmãos, junto com a preocupação do que isso pode causar ao mundo, foi a razão pela qual preferiram usar o silêncio. A verdade veio a público e o jogo acabou. A arca, ela prova que a história foi editada. Isso mesmo. Haverá, irmãos, implicações cósmicas eternas. Prestem atenção. A arca não pertence aos governos, ela pertence ao Senhor e à igreja. Eu não estou falando dessa igreja corrompida pelo evangelho do dinheiro, mas a igreja verdadeira, aquela que foi lavada pelo sangue de Cristo. Até o momento, ninguém tem acesso à fechadura, porque a chave foi jogada fora. Irmãos, a coisa está ficando estreita. Se você ainda não se aproximou do Senhor, não se arrependeu dos seus pecados, não se converteu de todos os atos imorais, de tudo aquilo que tem te afastado do Senhor, o tempo urge. Está passando da hora de você voltar ao primeiro amor. Irmãos, eu espero que essa notícia, eu espero que esse vídeo tenha contribuído mais e mais para vocês descobrirem o quanto o juízo está apressado sobre esse tempo, sobre essa terra. Estejam preparados, porque a volta do Senhor é certa. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, amados.